muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Prof. Maria Andrade aqui, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. E hoje eu estou aqui no nosso passo 25, fazendo uma revisão geral e eu vou falar um pouco de direito constitucional hoje. Essa aula foi originada através da dúvida da colega Eduarda, tá? Não só de uma dúvida, na verdade, um equívoco meu na hora de colocar as respostas corretas ali na atividade, ela percebeu esse erro e também eu resolvi daí fazer essa videoaula sobre esse tema em específico, uma videoaula um pouco mais rápida. Eu já aproveito para colocar na revisão, por isso que eu digo que o nosso curso, ele é assim dinâmico, né, que vão surgindo coisas, eu vou produzindo conteúdo, já aproveito e coloco ali dentro do curso, tá? Então, a gente vai falar de uma parte do processo legislativo, tá? Existe ali a deliberação executiva, né? O executivo que acontece ali após a análise do Congresso, do Parlamento. Aí a gente chega na segunda etapa, tá? Essa aula vai ser aqui relacionada a essa segunda etapa. Após essa análise do Congresso, do Parlamento, desse projeto de lei, ele vai seguindo, tá? Então, a gente vai focar aqui o que? Na ação do presidente da República, porque ele pode sancionar esse projeto de lei ou ele pode vetar esse projeto de lei. E existem algumas formas de se fazer essas coisas, tá? Então, o presidente analisando esse projeto de lei que chegou até ele, já aprovado pelo parlamento, porque se chega até ele é porque já foi ali aprovado, né? Ele pode ser que ele concorde com esse projeto ou que ele não concorde. Se ele concordar, no caso que ele concordar, nós temos uma sanção com C cedilha, tá bem? Quando existe essa sanção, é uma concordância. Às vezes o nome sanção faz com que induza o candidato ali a erro na hora de responder a questão de prova, né? Na hora ali, principalmente na hora do exame. Sanção é de sancionar, tá? Ele sanciona, então, ele está dando anuência, ele está concordando, ele está aprovando esse projeto de lei, tá bem? E essa concordância, essa sanção para esse sancionamento, ela pode ser tácita, né? Ou expressa. Quando que ela é tácita? Quando passa em branco. Ele viu, ele simplesmente não se manifestou, ele não falou nada. Esse é dos poucos casos no direito em que ali o silêncio, ele resulta em concordância, tá? Normalmente o silêncio não é uma concordância. Aqui nesse caso é porque ele está dando anuência àquilo que está sendo dito, tá? O silêncio dele é uma anuência, certo? E aí E também pode ser expressa, tá? Expressa é quando, né, tá lá escrito, tá lá direitinho, ratificado, sem nenhuma dúvida, essa sanção também pode ser expressa, tá? A sanção faz o quê? Faz com que esse projeto de lei vire, de fato, uma lei, né? Ele deixa de ser um projeto e passa a ser uma lei porque ele é sancionado. Ele passou pela sanção, que pode ser tácita, quando ele não se manifesta, ou pode ser expressa, quando ele se manifesta, tá? Essas são as duas formas de sanção. Mas ele também pode discordar. E quando o presidente da República ele discorda de um projeto de lei, ele vai vetar, certo? O veto é essa discordância, tá? Essa rejeição do projeto de lei pelo presidente da República. O veto, ele tem que ser sempre expresso. Então, vejam, se não houve manifestação do presidente da República em relação àquele projeto de lei que já passou ali pelo Congresso, que já passou pelo Parlamento, é porque ele está fazendo ele está com uma sanção tácita, ele está concordando de forma tácita com aquele projeto de lei. O veto, ele nunca vai ser tácito, tá? O veto, ele é sempre, sempre, sempre expresso. O veto é sempre expresso. Isso é muito importante de vocês gravarem, tá? E nós temos dois tipos de veto. O veto jurídico e o veto político, tá? O veto jurídico é quando o presidente da República ele percebe ali que existe alguma inconstitucionalidade relacionada àquele projeto de lei, tá? O parlamento pode não ter reparado nessa inconstitucionalidade, aquilo pode ter passado em branco, tá? Ninguém pode ter reparado que aquilo poderia ser inconstitucional. O presidente repara, então ele passa a vetar de forma jurídica, é um veto jurídico. O veto político é quando o presidente da República acredita que aquela matéria que está sendo tratada ali não tem uma conveniência com o interesse público, com o interesse aí da população. Se ele acredita que não existe esse interesse da população naquele projeto de lei, ele passa a fazer um veto político, tá? Então, o veto jurídico é relacionado à inconstitucionalidade e o veto político é relacionado à existência de um interesse público, tá?
O prazo para isso, 15 dias úteis. Eu acho que é o único momento aqui da Constituição que ela fala em dias úteis, tá? Então ele tem 15 dias úteis, tá? Nesse prazo, ou o presidente veta ou ele sanciona, tá? Expressamente. Se não for falar nada, é a sanção tácita, tá? Ele tem esses 15 dias para vetar ou o veto jurídico ou o veto político, ou para sancionar de forma tácita. Se ele não fala nada, vão decorrer os 15 dias, a gente vai entender que sim, que ele aceitou, ou de forma expressa, tá bem? Se ele quiser se manifestar, ele tem que fazer dentro desses 15 dias úteis, tá? Esse é o prazo que ele tem. O veto, ele é expresso, como eu falei pra vocês, e ele também é irretratável, ou seja, ele não pode se arrepender. Eu vetei, mas quer saber? Eu pensei melhor. Afinal, eu não quero vetar mais esse projeto de lei. Não existe essa possibilidade, tá? O veto, ele é irretratável, ele não pode desistir desse veto, tá? E ele é supressivo, tá? Ele pode ser um veto total, que ele vota, ele veta todo o projeto de lei, ou ele pode ser um veto parcial, que ele vota um artigo, um inciso, uma linha. O que ele não pode nunca é vetar apenas uma palavra, tá? Porque isso pode mudar total o sentido daquilo que tá ali escrito. Por exemplo, se ele veta somente um não, se ele veta uma vírgula, uma coisa assim, ele não pode vetar somente uma parte de uma linha, tá? Tem que ser uma linha completa, tem que ser um parágrafo completo, tem que ser um artigo completo, tá? Para ser o parcial, certo? E ele é sempre motivado. O veto, ele tem que ser sempre motivado. Ele não pode dizer, tô vetando porque eu tô vetando, porque eu acho que eu devo vetar, tá? Não. Ele tem que motivar. Se ele não motivar esse veto, é como se esse veto fosse inexistente, tá? É como se ele nunca tivesse acontecido, tá? E se não declarar as razões, é como se não tivesse acontecido, tá? É o que eu acabei de falar. As razões do veto, elas serão comunicadas ao presidente do Senado Federal em até 48 horas. Está lá no artigo 66, parágrafo 1º. Aqui já temos um prazo em horas. Passamos o prazo de 15 dias úteis que o presidente tem para dizer se ele vai sancionar ou se ele vai vetar esse projeto de lei, seja total, parcialmente, se vai ser sancionamento, vai ser uma sanção tácita, se vai ser uma sanção expressa, se vai ter um veto jurídico, se vai ter um veto político. Não importa o veto, ele tem que apresentar as razões, tá? E essas razões, elas serão entregues ali ao presidente do Senado Federal em até 48 horas. Isso está no artigo 66, parágrafo 1º. Então, assim, esse é o primeiro não, mas é um prazo em horas, é importante de gravar, tá? Porque é passível de pegadinha esses prazos em horas, tá? O veto, ele será apreciado em sessão conjunta entre o Congresso Nacional em 30 dias a contar do seu recebimento. É um prazo até curto, tá? Tendo em vista a demanda que o Congresso Nacional tem, então tem 30 dias, tá? E para que o veto seja derrubado, para derrubar esse veto, é necessário maioria absoluta dos deputados e senadores, através de voto secreto. Nesse caso, o projeto de lei é enviado para a promulgação do presidente da República. Ele vai ter que promulgar. Se derrubar o veto, ele tem que promulgar, tá? Se não for votado dentro do prazo ali dos 30 dias, tá? Porque, como eu falei, pode ser até um prazo curto dentre as demandas que existem aí no Congresso Nacional, tá? O veto entra na ordem do dia da sessão conjunta imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final. Tranca a pauta do Congresso, passa pra frente, tem que votar aquilo dali, tá? Só que tranca do Congresso, não tranca das casas, tá? Gravem isso, tranca o Congresso, não tranca as casas. Isso é importante, que é passível de pegadinha, tá? Observação, o STF entende que não há necessidade de retorno do projeto de lei à casa iniciadora se a casa revisora fizer alterações meramente redacionais. Assim, se a casa revisora fizer assim, somente detalhes de escrita, essas coisas que não mudem o sentido de nada, ele não precisa voltar lá para a casa iniciadora, que foi a casa que deu origem a esse projeto de lei, tá? O vício de iniciativa, esse projeto de lei, ele pode estar viciado. E como que ele pode estar viciado? Por exemplo, quem tinha a autoridade, né, para apresentar esse projeto de lei, não foi aquela pessoa, aquele órgão, não foi ele que apresentou. Então vamos ver aqui, ó, são insanáveis, tá?
mesmo que o projeto tenha sido aprovado, apreciado pelo presidente da República e que tenha sido sancionado, se ele foi apresentado por quem não tinha poderes para fazer essa iniciativa, ele não se consolida. Isso é importante, tá? A sanção do chefe do executivo não supre a falha, que a matéria constante no projeto em questão seja de sua iniciativa exclusiva. Então, assim, quem iniciou esse projeto de lei, né, quem apresentou, não tinha autoridade, não tinha poder para isso, não importa se foi apreciado pelo presidente, né, se foi ali analisado por Deus e o mundo. Ai, mas tá tudo ok, não importa se quem ingressou não tinha autoridade, não tinha poder para isso. Importa, ele não vai poder continuar, tá? Volta tudo ao status quo. Então, era isso que eu queria falar, isso é em relação à questão 12 lá de uma atividade, tá? Coloquei aqui na revisão, porque tem alguns pontos chaves aqui que são bem interessantes vocês relembrarem, tá bem? Então, aqui é um beijão da prof e daqui a pouco eu volto com mais aulas para vocês.